houve uma fase que eu vestia muito roupa africana. Eu era conhecida como a menina de roupas africanas. As pessoas diziam, mas Neuza, por que não vestes outro tipo de roupa? Por que nos eventos estás sempre a vestir roupa africana? Cada problema tinha o seu Deus para se poder pedir essas bênçãos. Quando eles chegaram lá, deram porrada aos nossos, impuseram o cristianismo. A gente sustenta todos os sistemas de opressão em alguma medida. E quando vocês um dia entenderem que tem que ir embora, tudo que lá ficou é nosso, mas os nossos quadros também estão formados, para que nós consigamos alavancar a economia dos nossos países. Sejam bem-vindos ao nosso segundo evento do nosso talk show Universitários. O seu espaço de interação, conversa, discussão aberta, onde temos aqui universitários e não só para abordarmos temas, assuntos que assolam principalmente os países de língua oficial portuguesa. Eu sou Ioane e o talk show de hoje vou fazer com a minha colega e amiga Kétia Bernardo. Olá. Seja bem-vinda, Kétia. Obrigada, Ioane. Nesta segunda edição nós vamos ter aqui o tema África, Diversidade e Unidade. Teremos como convidados a doutora Xénia, que é psicóloga clínica. A sua área de atuação é na questão da mediação familiar e também trabalha com instituições. Temos Neuza Souza, que é uma empreendedora multifacetada, fundadora do Chá de Beleza Afro e também repórter aqui na RTP África, assim como criadora de conteúdos. Temos César Chiaia, que é membro-geral da Amnistia Internacional em Portugal e também investigador. E temos Catanha, que vai ser apresentada aqui pelo Ioane. Por último, temos aqui o Catanha Júnior, que é contabilista, é ativista social, é empreendedor, é muita coisa, então tentamos resumir ao máximo. Começando já por ti, Catanha, o nosso tema de hoje é África, Diversidade e Unidade. Eu pergunto, antes de entrarmos a fundo no tema, qual é o impacto que os países colonizadores tiveram em África, na tua opinião? Depende. Podemos falar de diversas formas. Impacto, podemos até falar impacto linguístico. Por exemplo, hoje nós temos a África com uma diversidade de linguísticas não nativas, porque fomos colonizados por outros e tiraram-nos a nossa identidade linguística. E isso de alguma forma impacta na vida cultural do próprio povo. E também podemos falar o próprio impacto cultural de dança, música e coisas assim do gênero, que hoje nós já misturamos os nossos ritmos locais com ritmos que vieram de fora e que deram uma musicalidade boa. Por acaso ainda continuamos a dominar as paradas, apesar de tudo. Eu acredito que são diversos, por isso é que eu perguntei, depende muito do que é, até econômico, porque se nós formos a ver, a nossa vida econômica era completamente diferente antes da chegada dos nossos colonizadores, que eu não gosto muito de usar essas palavras, nossos colonizadores, porque também não fomos nós que lhes convidamos, eles foram nos invadir. Mas, para não te criar aqui problemas futuros e também a mim, né? É melhor falar com a chegada do colónio em África, nós vimos que mudou-se a nossa vida econômica e social. Aquilo que eram nossos modos operantes econômicos acabaram por ser completamente excluído, porque nós temos a nossa vida econômica baseada na agricultura, em trocas entre reinos e não só, e que quando chegou isso basicamente começou a ser quebrado, trouxeram novos hábitos, novas formas comerciais, coisas que nós não era muito comum connosco. Mas de alguma forma podemos falar impacto positivo e negativo, mais negativo do que positivo. Ok, boa. Se já tem alguma coisa assim que, na tua opinião, o que é que podes acrescentar aqui do que o Catanha Júnior? O Catanha disse que nossos colonizadores não são nossos. Isso tem que ver bem essa questão. Não são nossos colonizadores. Desculpa, já pedi desculpa. Sei que não são. Eu também não concordo com essa palavra. Que impacto teve e que perdura até os dias de hoje? É o seguinte, acredito que quando falamos de impacto, no fundo é negativo. Não há que medir palavras.
Porque a realidade do povo africano, no fundo, mudou, não é? Drasticamente. Esse encontro histórico, cultural, da sociedade africana pré-colonial e pós-colonial, nós acabamos por cruzar a nossa cultura, as nossas tradições com os europeus, invasores, no caso, e deixaram, digamos, todas as suas marcas. Não só invadiram nossos territórios, como também impuseram as suas ideologias, a sua cultura. E de lá para cá nós temos sido um povo sem identidade. Então, quando tu me questionas qual é o impacto é exatamente este. O povo africano hoje não sabe realmente quem ele é no seu todo. Ou seja, estamos a falar da África como continente e o tema é exatamente este, diversidade. Depois há outra palavra interessante no tema, unidade. Tipo, lá está, unidade, diversidade, mas unidade de quê? Estamos unidos pelo quê? Pela cultura, política, economia. Estamos unidos, para falarmos de unidade, primeiro tínhamos de começar, digamos, procurar saber se realmente conhecemos a nós mesmos. Tipo, quem somos? Estamos a nos unir para quê? Para fazer o quê? Com que propósito? Então, sim, o impacto da colonização é esta perda da identidade. Agora temos é que discutir entre nós, tentar aproveitar, se há alguma coisa que se possa aproveitar, o que restou de nós, né? Daquela sociedade pré-colonial, se ainda restou alguma coisa, mas voltar não podemos, não é possível. Não é possível voltar, ok? Mas podemos resgatar. Ou seja, resgatar também não diria. No fundo, nós temos de nos adaptar, ok? Naquela realidade que é esta. E os movimentos panafricanistas não ajudam nesse sentido, de criarmos essa unidade, né? Porque falaste de unidade de quê? Os movimentos panafricanistas, como é que podem ajudar nesse sentido? De sim. nos conhecermos? Sim, no fundo, é assim, o panafricanismo é um movimento intelectual. Ele surgiu exatamente em forma de uma plataforma para discutir ideologias do ponto de vista cultural, política, econômica, de que forma a África poderia ser depois da colonização. Porque foi através do panafricanismo que começou-se, digamos assim, aqui em Portugal, por exemplo, a Casa do Império, e depois os estudantes africanos na França. Esses movimentos começaram a discutir, é uma espécie de plataforma, e que, no fundo, depois nasceu a União Africana. Então, se podem ajudar, sim. A questão é, têm sido eficazes esses movimentos? Eficazes? Não têm sido. Porque, lá está, veja para a União Africana. Quem é que a financia? É a União Europeia. E o panafricanismo, enquanto movimento, precisa de meios para sobreviver, para se autossustentar. Não existem organizações independentes que possam efetivamente dar mecanismos, suportes aos investigadores africanos, de modo que possam produzir conteúdo efetivo, para mudar mentes, para influenciar as políticas públicas, institucionais. Então, sim, mas eles existem, esses movimentos. Há um outro que ainda trabalha de forma independente, que possa efetivamente contribuir. Mas sim, mas estamos aqui para isso. Vamos tentar contribuir de alguma forma. Eu vou para não monopolizar o debate. Neuza, está à vontade. Se não me pararem, eu não paro. Então, está à vontade para Mas eu queria aqui questionar. Tendo em conta estes movimentos, como é que o fator língua, tendo em conta que a África tem aqui uma tradição oral e as coisas vão se perdendo na tradição oral, como é que as línguas que já existem podem ser mantidas, preservadas, ao mesmo tempo que vamos avançando aqui com a globalização, que não está a perdoar culturas e identidade dos povos? Bem, tu agora apanhaste-me. Mas eu acho que a língua pode se pendurar através do que estamos a fazer aqui hoje, não é? Porque a tradição oral é um bocado do que está-se a passar, está-se a perder isso. Com a globalização, a era digital,
estamos a perder essa prática de sentarmos, conversarmos. Aqui acredito que deve ter pessoas de vários países, aprender expressões, palavras de cada país e conseguimos ter um bocado a percepção da pluralidade que o continente africano é. Então, acredito que resgatar essas sentadas familiares que antes da era digital nós tínhamos entre os jovens, as crianças jovens, é o meu caminho andado para voltarmos a buscar aquilo que estamos a perder e que eu e muitas pessoas jovens que cresceram, nasceram cá em Portugal, já perderam ou não tenho. Basicamente, eu não sei falar nenhuma língua tradicional também, porque fruto de toda essa falta de conversa, falta de conhecimento, espaços como esse que parabenizo-vos. Só uma questão. Língua tradicional não. Língua. São mesmo línguas. Isso, língua tradicional, é coisa que o colônio nos trouxe para nos dividir. Eram línguas que nós falávamos e que continuamos a falar alguns povos, e língua tradicional já estamos a fugir um pouquinho. É língua como o português. É língua como o português, como o inglês. Pronto, a língua que temos essa diversidade linguística, que são quase mais que 2.000. 2.000, exato. Então, acho que sim, espaços como esse, até para chamar a atenção, como ele acabou de fazer, para aprendermos, sairmos daqui mais consciente, com mais noção de pequenos erros que nós cometemos diariamente, porque não temos oportunidade de estar com pessoas que realmente sabem e dominam das questões que não é do nosso dia. Eu iria só fazer mais uma pergunta, aqui vai para a doutora Xénia. Aqui a questão da unidade, tendo em conta que houve esses movimentos, como é que podemos buscar unidade com tanta coisa que está a acontecer ao mesmo tempo e também devido aqui às várias etnias que existem, aos vários povos que existem, como é que podemos vir, ou seja, dos movimentos que houve, buscar unidade? Como é que isso seria possível atualmente? Essa é uma pergunta muito ambiciosa para uma negra brasileira, né? Eu acho que vocês estão muito mais articulados para trazer esse tipo de resposta do que eu, né? Eu, tenho uma origem da qual sofreu muitos prejuízos por conta das rotas, né? Eu acho que muitos de vocês aqui sabem exatamente de onde vieram, né? Estão muito mais próximos, né, das linhagens, das origens, das etnias, né? Eu estou completamente distante. Mas eu gostaria muito, né, de voltar ao assunto principal, tá? Que eu acho que, enquanto uma psicóloga, eu posso colaborar mais, né? Quando a gente pensa nos impactos que a colonização, né, teve nas nossas identidades, nas nossas existências, né, eu sou uma psicóloga que eu sou especialista em processos de negritudes e racialidades. Eu cuido de pessoas negras. E como eu cuido de pessoas negras? Exatamente nesse ponto. Fazer com que eu faço, né, com que se abra um espaço de diálogo para que pessoas negras se reconectem com aquela trajetória perdida, né? Nós somos convidados a todo momento a nos conectarmos, a introjetarmos um mundo que está muito longe de nossa real essência, né? O mundo ocidental, ele se impõe a todo momento, né? A gente tem que se vestir como eles, falar a língua deles, se comportar, né? O corpo negro é um corpo sujeito à reparação o tempo inteiro, né? Tem que falar baixo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então, a gente é convidado a se afastar da nossa essência o tempo inteiro, né? E isso provoca um adoecimento, né? Não só no âmbito individual, como no âmbito coletivo. Eu posso dizer que, enquanto comunidade negra, não importa de onde a gente veio, coletivamente a gente está adoecido, e adoecido socialmente. Estamos falando de violências sociais que atravessam as nossas vivências e têm consequências seríssimas, né, nas nossas emoções, nos nossos processos. Então, quando uma pessoa... E aí, como é que a gente resolve, né? Nossa, eu não tenho tanta ambição de resolver nada. Enfim, quando a gente fala de saúde mental é o assunto do século, né?
E eu digo, quando se trata de comunidade negra, é um assunto mais sério ainda. Então, quando eu recebo uma pessoa negra, eu acolho, vou garantir que esse espaço de saúde não seja atravessado pelas violências sociais, que é o mínimo que eu posso fazer, e vou introduzir a possibilidade de coisas que eu acho importantes. Primeiro, eu tenho que avaliar como é que está a negritude dessa pessoa. Porque negritude não é melanina. Tá? É muito diferente. Negros nós somos. Temos a marca, né? Que a gente, lá no Brasil a gente chama, né? A marca, né? Temos a marca. Carregamos a marca. Isso é uma coisa real. Tá? Mas a consciência de ser negro no mundo é uma coisa muito... É muito difícil, inclusive, por isso. Né? A gente é convidado a se afastar da gente o tempo inteiro. Então, um processo para a gente poder se aproximar do que é mais real, do que faz sentido realmente para a gente, é o que eu chamo de processo de construção de negritude. Para isso, é importante também um outro processo, que é a descolonização dos afetos. Tá? A gente foi treinado a amar os nossos opressores. A gente foi treinado a ter nossas figuras simbólicas de opressão como modelo de humanidade. E nesse processo a gente teve a nossa humanidade extirpada. Né? Então é preciso redimensionar os afetos. Como estamos distribuindo os nossos afetos? Né? Afeto é um valor social muito importante, porque o afeto ele determina lugares sociais onde você vai morar, se você vai comer ou não, se você vai ter emprego ou não. Tá? Então, eu acho que a contribuição que eu posso trazer aqui nesse momento até agora é essa, tá bom? Boa, muito bem, muito bem. Eu vi, dos conteúdos que eu vi da Xenia, a Xenia fala em burnout racial. Podia explicar mais ou menos, sabemos que burnout é esgotamento profissional, né? Mas burnout racial, como é que fala muito sobre isso? Para nós tentar perceber. Não tem nenhum tipo de assunto que eu introduza que não venha de uma experiência clínica. Tá? Se vocês forem nas minhas redes sociais, qualquer discussão que eu toque, isso tudo vem a partir da minha prática. Nada, porque assim, na verdade a minha opinião não me interessa. É o que menos interessa, eu sou uma pessoa muito simples, não tem nada de interessante em relação a mim. Tá? Eu acho que as histórias e as pessoas que chegam até mim são muito mais interessantes. O burnout racial surge, é um conceito que eu pesquisei e eu chancelei e joguei para o mundo. Tá? Por quê? Eu tenho um enorme contingente de pessoas negras que são atendidas por mim e que têm problemas seríssimos no trabalho. O burnout, quando a Organização Mundial de Saúde determina que o burnout é um acometimento que advém da atividade laboral, tá? E com todas aquelas características, ou seja, determina, o burnout é algo que vem do trabalho. Só que eu percebi que para pessoas negras não é só sobre o trabalho. Não é só sobre o trabalho. Não é porque elas estão sobrecarregadas somente. Não é porque elas estão infelizes com o trabalho somente. Não, muito pelo contrário. Eu atendo pessoas negras que, inclusive, conseguiram fazer uma mobilidade social, conseguiram fazer um percurso acadêmico interessante, conseguiram entrar no mercado de trabalho e ter um posto laboral assim, também muito interessante, mas os lugares e os espaços não estavam preparados para receber essas pessoas. E aí a gente tem que pensar que existe uma estrutura, tá, que se organiza de uma forma. Quando um corpo negro adentra a esse espaço, é uma mensagem muito forte de que há mudanças, de que é preciso repensar as hierarquias raciais, que é preciso redimensionar os poderes. A estrutura reage. Tá? E aí, os assédios, os boicotes, os constrangimentos. Então, o burnout racial ele é um desgaste que a pessoa negra tem no trabalho, não necessariamente pelo trabalho que ela faz, e sim pelo que o espaço provoca, em termos de adoecimento nessa pessoa. É isso que é burnout racial. Boa. Muito bem. Vamos agora passar aqui para a segunda parte, que é sobre a cultura e a identidade.
Aqui eu iria questionar até que ponto o padrão de beleza eurocentrado não impacta a nossa forma de nos vermos e de nos acolhermos enquanto povo africano. Neste caso vou dizer povo africano na diáspora ou que... De uma maneira, sim. De uma forma geral. Bem, impacta, a Xenia já passou por isto um pouco. Impacta de forma que nós só olhamos para as redes sociais, assim dizendo. Somos todas iguais, não é? Todas queremos seguir esse padrão eurocêntrico que nos é imposto. Nós não gostamos... Eu ouvi uma frase, hoje não sei se vou reproduzir bem, mas é basicamente de... As pessoas, o diferente faz confusão aos iguais. As pessoas que ousam em buscar ou fugir um bocado dessa ovelha ou dessa comunidade que todos fazem ou produzem aquilo que é considerado bonito, belo e aceitável, é criticado, é mal visto. Então, isso também faz com que pessoas mais tímidas ou que não têm essa coragem, porque é preciso ter coragem para quebrar barreiras, preciso ter coragem para ser o primeiro, não o façam. Quem é mais reservado tem tendência em se esconder, em seguir para não ser apontado, porque ninguém quer ser criticado. Uma pessoa que, acredito que tu que estás com o cabelo assim mais afro, em alguns espaços vão apontar porque é que não alisas ou porque é que não fica mais caracolado, porque é que tem sempre um porquê. Então isso acaba por afetar não só a nossa autoestima, como mexer com a nossa identidade, porque nós começamos a achar que nós é que estamos errados, que não é o certo, vestimos dessa forma. Houve uma fase que eu vestia muito roupa africana e eu era conhecida como a menina de roupas africanas. As pessoas diziam, mas Neuza, por que é que não vestes outro tipo de roupa? Por que é que tu, nos eventos estás sempre a vestir roupa africana? É a primeira vez que eu ponho extensões. Eu, durante muitos anos, eu trabalho na televisão, por que é que tu estás sempre com um cabelo afro? Por que é que não usas o teu próprio cabelo? Então, esse tipo de questionamento, esse tipo a falta de representatividade ou a falta de mulheres que tenham coragem acaba por fazer com que nós reproduzamos aquilo que nós consideramos belo, o mídia diz que é belo e mesmo as pessoas à nossa volta dizem que é. Mas ainda é possível cortar esse estigma? É possível, mas com a rede social torna-se mais difícil. A rede social, a ditadura da beleza está muito alinhada com o digital. Não é? Hoje em dia, eu entro no Instagram, eu vejo todas as mulheres com o mesmo estilo de roupa, de cabelo, de maquilhagem, até de fazer fotos. Então, a rede social não torna essa desconstrução muito fácil. Ok, então, mas eu queria voltar só um bocadinho na questão que você colocou sobre como é que iríamos unir ou reunir, se assim posso dizer. É o seguinte, a África foi destruída, não é? Assim, literalmente. Mas porque hoje em dia não aconteceu a reunificação ou a superação das sociedades africanas porque falhou o projeto inicial. Ou seja, Kwame Nkrumah, ele defende que a revolução das sociedades africanas dependeriam de 3 fases. A primeira seria a revolução cultural. E é aqui onde entra essa questão da beleza e tudo mais. Ou seja, a revolução cultural, na verdade, seria o passo em que o povo africano pudesse ganhar a sua consciência, recuperar ou conhecer-se a si mesmo, não é? Valorizar as suas tradições, as suas religiões, as suas línguas. Só para que você tenha uma ideia, nós temos, eu costumo gozar muito com uma coisa que os meus amigos brasileiros dizem, religiões de matriz africana, tipo, mas está lá no Brasil. Em África, não, pelo menos em Angola não temos nenhuma religião de matriz africana, estás a perceber? Já temos, só que Qual? clandestina. O candomblé, por acaso, já se pratica em Angola. Clandestina, olha só. Clandestina porque não, aqui está a aeropadronização cultural que nós adquirimos. É mais fácil aceitar um catolicismo
um protestantismo e por aí afora, do que aceitarmos as religiões de matriz africana. Porque para nós tudo o que é negro é pintado como sendo mau. Porque nós estamos a adorar bonecos, estamos a adorar a natureza. E a matriz, desculpa ter Me cortaste mesmo. Não, calma, já vais voltar. É preciso nós entendermos uma coisa. E aqui eu vou dar subsídio àquilo que eu estava a falar. Kwame Nkrumah, quando falava sobre essa revolução, ele falava sobre a questão de nós conhecermos-nos como espiritualmente. Nós temos que ganhar a consciência negra. E uma coisa que acho que nós, os jovens, temos mais dificuldade, porque os nossos mais velhos ainda têm isso. Só que também a forma com que eles foram alfabetizados para a aculturação, ou seja, para servir os interesses alheios. Que eles também escondem isso sobre eles. Não querem falar nisso nos filhos. Eu faço um exercício sempre que eu posso com o meu pai. Ele sem dar conta, eu vou-lhe questionando coisas do antigamente. Não da época colonial, graças a Deus, ele ainda esteve na fase da libertação de Angola, ou seja, já estava nascido quando começou os movimentos de libertação. Mas eu vou buscando tipo, aquilo que ele bebeu com os avós dele. Então, pai, como é que era? Não sei o que lá. E o pai, como é que fazia aquilo? Porque eu quero saber. Enquanto nós não tivermos essas fontes orais, ou seja, o nosso conhecimento é partilhado de fontes orais, porque muitos deles não foram escritos, porque sabemos por que razão, e o que foi escrito foi destruído, porque não se podia manter aquele padrão. Se soubesse que até hoje, quando aparecem aqueles descobrimentos de livros antigos, manuscritos feitos por africanos, ainda geram uma certa discussão. Então, é mais ou menos o quê? Os pais têm medo de falar aquilo que é a nossa matriz, como é que era a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade é tocar a terra, sentir a terra. É sentir o vento e falar, Deus está aqui. E nós nunca discordamos da existência de Deus. Mas, claro, que o europeu teve que criar aí uma cisão para nos dividir, para melhor reinar. Obrigado pela minha palavra. Sim, e muito bem. Estava eu a dizer que essa questão cultural era o primeiro passo da revolução, que era supostamente o africano saber que é um africano. Tipo, é um povo, é uma nação, é um continente e que podia fazer as suas próprias coisas. Mas lá está. Até hoje não conseguimos recuperar essa essência porque ainda continuamos a adorar o Deus europeu, não é? Vai dizer o Deus não europeu, ok, mas tudo bem. Mas também não é africano. A forma. Não é africano. Agora, a segunda fase da revolução seria a revolução política, ou seja, depois do povo recuperar a sua consciência, conhecer-se a si mesmo, ali poderia se substituir, ou seja, correr com o invasor, com o europeu, que estava aí a gerir as instituições públicas e as economias, substituir o invasor pelo africano. O africano poderia autorregular-se, autodirigir-se e com esse poder, com o povo já emancipado, com a consciência ganha e tudo mais, então seria um povo e constituir-se-ia nações, não é? Com esse poder político. Depois a última fase seria a revolução econômica, ou seja, o povo ganhou a consciência, tem o poder político, as instituições em posse, ali chegava-se então na fase econômica, ou seja, vai gerir a economia, vai tornar as nações africanas prósperas e que essa economia, ao invés de servir e alimentar as potências europeias, podia sustentar, desenvolver o povo africano e se desenvolver. E esta economia teria uma função, um papel importante, que é tornar a África independente. É ali onde está o problema. Independente politicamente e economicamente. Mas, e como essas fases não foram cumpridas, porque quando o africano substituiu ou correu com o europeu, ele se tornou ditador. Gostou tanto do poder que passou a ter medo de emancipar o seu próprio povo. Ou seja, eles emanciparam-se, vieram cá à Europa para estudar, leram Marx e leram outros comunistas. Sim, porque após a colonização, né, dos países, após a descolonização, a maior parte dos países africanos, a maior parte tiveram conflitos internos. Exato. E depois desses conflitos internos, muitos conflitos, por exemplo, Angola acabou o conflito em 2002, Moçambique também terminou seus conflitos, e ainda assim
Ainda tem que recapitular. Tem sim. E ainda assim, os nossos governantes não conseguem fazer algo pelos seus países. Mas por que isso? Não, porque lá está, a ideia era efetivamente cumprir esse projeto que foi desenhado pelos movimentos africanos, nomeadamente o panafricanismo. Tinha desenhado esse projeto de como é que se podia se resgatar a África. Quando eles chegaram no poder, deram por conta a economia, começaram a gostar do dinheiro, começaram a gostar do poder e surgiu o problema. Opa, lá está. Se o povo entender, se o povo ler, é o que está no poder, o povo torna-se um perigo. E desistiram do projeto. Ok, mas a tua opinião, a nova geração, tipo, vai haver uma ruptura, na tua opinião, com essa nova geração que nós estamos agora a crescer? Será que vai haver uma ruptura? Sim, a ruptura pode acontecer a qualquer momento. Mas isso também, a ruptura está condicionada. Está condicionada por quê? Imagina, um país como o nosso, eu sou angolano, ok? É um país como o nosso, onde não há liberdade econômica, não há respeito à iniciativa privada, isso significa dizer que as liberdades do cidadão estão limitadas. Ou seja, como é que eu vou ter a liberdade de consciência, como é que eu vou reivindicar se a única forma que eu tenho de ter alguma coisa é concorrer à educação? E a educação é coisa estatal. Percebe? Ou seja, a revolução ou a ruptura, como queiras colocar, pode acontecer a qualquer momento, mas demora muito, está a demorar muito. Já devia ter acontecido. Porque agora a opressão é mesmo do negro para o negro. É do angolano contra o angolano, é do moçambicano contra o moçambicano. Agora, o que é que deve ser feito? Bem, é por isso que estamos aqui. Tem muitos jovens aqui que andam nas universidades. Quando saem da universidade, chega lá, pá, vai fazer um concursozinho, está pausado no cantinho dele, pá, consegui, para mim está feito, estás a perceber? Mas isso não tem a ver com a percepção que nós temos de nós mesmos, porque o que eu vejo é que nós nos vemos com algum auto-ódio, nós não nos vemos com amor. É mais fácil nós criticarmos e sermos mais duros connosco do que outro povo. Nós conseguimos facilmente abraçar culturas que não são nossas. É como o angolano, no caso do angolano e congolês. O angolano tem mais facilidade em abraçar qualquer cultura, menos com o congolês, que tem até mais traços. O angolano não tem cultura. Não podemos ir. Não tem cultura. Não tem cultura. Eu posso fazer a pergunta para a cultura do angolano. Pois. Sim, eu acredito que temos. Não é à toa que existem algumas coisas que nós temos características nossas. Desde a música, a palavra é minha, deixa-me. Sim, faça a questão, se faz favor. É que ela Não, deixa eu terminar assim. Termina. Sim, não, ela estava a perguntar. É que ela ia falar, ninguém ouviu. Não consegui perceber. Aqui a questão é que acredito que temos alguma identidade. Tu consegues identificar quem é angolano, certo? É difícil. Difícil como? Mas tudo bem, pode falar. Não, depois deixá-lo ouvir, eu quero ouvir a resposta dele. Nós conseguimos identificar um angolano, de um português, de um brasileiro, de um santomense. Nós conseguimos, a nível da música, da língua, dos maneirismos. Claro que a cultura angolana está meio, que digamos, pronto, para ti não existe. Eu acredito que nós estamos a tentar assimilar o máximo de fora e criar uma nova realidade e deitar tudo o que existe pelo ralo abaixo, porque nós queremos tanto crescer a nível mundial, ser reconhecidos, mas queremos deixar tudo o que nos identifica para trás. E aí que essa questão do angolano tem muito a ver com o povo congolês, mas só que não quer ter nada a ver. Certo. E a questão do auto-ódio que nós praticamos connosco. É muito por aí. Certo. Sim, eu percebo, mas a questão aqui que é importante, tem que ficar claro. O projeto da sociedade angolana, ele parou no tempo. Havia uma ideia para constituir a nação angolana. Do ponto de vista social, econômico, político, esse projeto foi literalmente abandonado. O único projeto que é funcional é o projeto do poder. Okay? Isso significa dizer que, do ponto de vista cultural, nós, como somos um país multicultural, você tem a região sul, a região do norte, do leste, nós tínhamos de ter um ambiente social que pudesse permitir, digamos assim, o exercício
e respeitar as diferenças de cada povo, de cada região. Quando digo povo, porque a Angola é uma constituição de micronações. É a nação do Amba, a nação do Bié, a nação do Ija. Essa junção de pequenas nações deu na nação angolana. E cada povo tem a sua cultura, os seus hábitos e costumes. Como não se respeitou essa questão de cultural localmente, e veio aquela ideia de que somos um só povo, não é? E uma só nação, poderia até ser, mas só que não é. Então não se respeitou essa questão e o que é que aconteceu? Nós começamos a absorver, a tentar viver num ambiente que devíamos ser iguais. Eu vou ser igual a um pessoal de Luanda, de Benguela, e todos nós vamos ser igual, vamos copiar Portugal, vamos imitar o brasileiro. Ou seja, perdemos-nos aí ao meio, porque não se respeitou. Quando olha para Portugal, por exemplo... Eu tenho que te parar, não vais parar meu. Está bem. Mas está bom. Espero ter respondido, ok? Ok. Só passar. Só para passar também. Vais passar. Deixa só... Uma questão aqui que o César falou, que é muito importante. A questão da educação é uma questão primordial para qualquer sociedade. E não estamos a falar só num sistema matricional que nos foi criado de sociedade em África. Estamos a falar mesmo na evolução da própria construção das pessoas, como os seres interativos sociais. E quando tu controlas a informação e controlas a educação, não tens como. Vou dar um exemplo. E é isso que sirva de reflexão para todos nós e questionamento a todos nós. Quantos best-sellers, livros, que hoje em dia foi criados best-sellers, livros africanos tu conheces? Eu conheço aquele livro dos Espíritos de José Eduardo Santos. Não, mas se tu perguntares, se metes essa questão, nós temos muitos bons escritores, que hoje são referências, que já inspiraram filmes e tudo mais. Mas quantos best-sellers africanos tu conheces? E se conheceres, já não é africano, porque se ganhou nacionalidade de outro país o fulano de tal, de nacionalidade X, eles metem primeiro a nacionalidade de importação em frente, depois o nome da pessoa. Por isso é que é importante nós conhecermos a nós, e aqui a doutora falou muito bem sobre a negritude, porque a consciência negra é que vai ditar quem nós somos. E nós não temos essa consciência. Muitos aqui podem falar, e eu estava aqui a apreciar, por exemplo, o Cesalto, César é daquele dos tunesas, mano. O César e a Neuza, a forma das pronúncias e tudo mais, a articulação das palavras, tu sentes que tem a africanalidade aí, dentro delas. E esta questão, quando é falada em público, as pessoas questionam, mas ela já vive muito tempo na Europa. Não mudou. Querem que te assemelhar muito ao opressor. E acabas por perder a tua própria identidade, porque você tem que vender a carne mais barata do talho. É a carne negra. E sabemos também a questão da vestimenta. Tu só és aceite. Vou-lhe dar um exemplo. Aqui tem líderes de associações e por aí afora. Me diz qual deles aqui vestiu africano, mas representa associações africanas. Eu estou aqui para falar de vestir africano. Não, mas vestir trajes africanos. Trajes africanos? Não, calma, isso aí não. É assim, os trajes nossos, o que nós chamamos de kimono, os nossos bubus. Me diz. Mas vestimenta não identifica. Não identifica, não. Vou dar um Você pode vestir aqueles copanos, podes pôr o quê? Não, calma, vais entender onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar é, nós temos que primeiro olhar para as coisas, valorizar aquilo que é nosso. Quando tu vês uma senhora, e eu vou dar um exemplo muito real, que passou-se com a mãe de um amigo, não vou citar o nome aqui. O pai é abastardo, por acaso faz parte do partido no poder, é abastardo e tudo mais. E a senhora é aquela senhora sulana simples, que está em casa, pano, lenço na cabeça, moda antiga. Uma sandália está bem. Não é aquela que vai esbanjar a peruca mais cara, a maquiagem mais cara. Ela tem poder financeiro para fazer isso. Não quer saber de carro, não quer saber disso. E o filho, sempre que nós íamos para a casa dela, dizia, não, é empregada da minha casa. Até que um dia a senhora ouviu, porque a senhora estava a nos servir. E ela ouviu ela falar isso. Nós perguntamos, então tua mãe nunca a encontramos? Ela trabalha muito. E a senhora ficou em lágrimas. Por quê? Porque o filho tinha vergonha da mãe por a mãe apresentar-se daquela forma. Percebes? E então, ou seja, de alguma forma nos foi criado um padrão de apresentação social e que tira-nos a nossa identidade cultural.
o afro, é agora que nós assistimos na televisão, seja portuguesa, nacional, com cabelo afro. Mesmo nas nossas televisões nacionais, nós não víamos mulheres com representação do cabelo afro. Ou seja, a maquilhagem tem que ser aquela chamativa. E quando nós temos, se nós olharmos para o povo Mumuila, vou falar propriamente de Angola, o povo Mumuila tem um tipo de maquilhagem, que eles até hoje fala-se muito, que é a forma com que elas preparam os olhos para poder preservar a pele. E nós isso nunca pegamos para quê? E a conservação dos povos que ficaram. Os povos Nhara, povo Yerera, e por aí afora. Nós precisamos criar esse tipo de conservação para nós mantermos a nossa identidade cultural. E eu vou falar também uma coisa, os irmãos de Moçambique, eu tive contato convosco, eu gosto, por acaso, gosto de Moçambique, Cabo Verde e Guiné, que é uma coisa que eu me admiro muito. Eu estudei com 3 colegas moçambicanos no Porto. Vocês quando vêm para aqui não se perdem. Maning Nice. Ana Malala. Né? Exatamente. Por quê? Porque é cultural dos pais passar essa identidade. Pode não ser 100%, mas passam. O angolano, quando cá chega, ela até pode saber falar quimbundo. Pode saber falar umbundo. Tem vergonha. Isso é desatrasados. Não é desatrasados. Aquilo é a tua identidade. Aquilo é que vai dizer de que tribo tu és. Porque nós, e o César falou aqui, nós somos nações de reinos. Ou seja, o reino do sul, o reino do norte, que depois vai dividir em sub-reinos e por aí afora. E isso é que vai definir de que tribo tu és. E se tu não sabes quem tu és, não falares a tua língua, é impossível de nós nos identificarmos como irmão. E em Moçambique tu encontras isso, em Cabo Verde tu encontras isso. O cabo-verdiano, por mais que nasça na Europa, vai falar crioulo. O guinense é a mesma coisa. E isso, a mim, deixa-me orgulhoso. Mas nós, esquece! Até conteúdo em umbundo já nem queremos fazer. Ok. Aqui queria falar, depois também vou passar. Começa? Ok. Quem quer? Pode começar. Muito boa tarde, em primeiro lugar. Chamo-me Ezek, estilista moçambicano, residente cá em Portugal. Bem, em primeiro lugar, eu queria comentar 2 assuntos, que é as linguísticas tradicionais e a revolução cultural. Em primeiro, falar que eu acho que, na minha opinião, primeiro parte do interesse do governo. Porque, por exemplo, temos alguns países em que, quando se investe na educação, falo de educação, por exemplo, nas escolas, as crianças aprenderem as línguas tradicionais, isso também ajuda, porque é através da educação que a gente também tem esse interesse cultural. Vamos falar um pouco da cultura. Eu que sou artista, né? Temos a área artística musical. Aqui todos conhecem o Amapiano, conhecem os Wizkids. Esse pessoal, por exemplo, eles, através da música deles tradicionais, as línguas deles tradicionais, eles conseguem furar o mercado europeu. Mas isso é porque há um interesse também do governo em investir na cultura. Porque os países africanos que não se investem, não têm interesse, têm interesse próprio. Os governos africanos que têm interesse próprio, dificilmente há evolução. Agora, países africanos onde o governo não só tem interesse próprio, mas também tem interesse no povo, há evolução. Mesmo que haja a globalização, né, mundial, mas se existem países africanos onde o governo investe na educação, investe na tradição, o europeu acaba aceitando. Porque nós, nós como africanos, nós aceitamos a nossa cultura. Então, sim, houve a globalização, houve alguma diferença, né, da globalização, mas todo país africano que investe no seu povo, investe na sua língua, os próprios nativos, eles também não precisam, como dizer, não precisam seguir a globalização internacional. Com a sua própria música, com a sua própria língua, é possível furar o mercado europeu. Nós temos vários exemplos dos nigerianos que o governo investiu, houve investimento e eles foram um mercado assim mesmo. Um Amapiano, nós dizemos aqui em Portugal, tu vais às festas, tu ouves um Amapiano, tu tens, por exemplo, toda a gente conhece, tens a Beyoncé, por exemplo, a Beyoncé,
no álbum da Beyoncé, tu tens uma canção do Wizkid. Para quem conhece o Usher, no álbum do Usher, tu tens uma canção do Burna Boy. Mas eles, com a sua própria língua, não precisaram fazer uma capa para os americanos aceitarem. Mas é porque houve um investimento na cultura deles. Então, primeiro ponto é do interesse do governo. Onde há interesse próprio do próprio governo, dificilmente as portas serão abertas. Mas quando o governo também interessa-se na evolução do seu próprio povo, a cultura é aceita na Europa. E é isso que eu tinha a falar. Obrigado. Obrigado aí pela partilha. Pode passar também por quer falar. Obrigado pela palavra. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e também um bem-aja à iniciativa. É muito bom, sobretudo pelo tema. É verdade que já estamos em abril, estamos agora a nos preparar para maio, que é em si o mês alusivo à nossa mãe África. É muito bom termos esse tipo de iniciativa já neste momento a comemorarmos a África, que é alusiva em si à fundação em si da União Africana. Muita coisa se foi dita sobre os quais eu não concordo, outras coisas até acabo por concordar. Mas uma coisa que não podemos esquecer é que a colonização em África foi muito em função do colonizador. Ou seja, a incisão da colonização, por exemplo, do colono português é diferente, do britânico foi diferente, do holandês foi diferente, do francês foi muito diferente. A forma como atuavam em cada território. E isso fez com que hoje também nós fôssemos povos ligeiramente diferentes em função da colonização que nós tivemos. E o povo português, na altura, quando nos colonizou, teve muito mais determinado em apagar a nossa cultura, em apagar a nossa identidade, porque é daqueles que mais queriam ficar, sobretudo em Angola. E eu compreendo que hoje, infelizmente, nós não falamos as nossas línguas nacionais. Eu compreendo que hoje, infelizmente, não se dá grande valorização a essas situações todas, mas tem todo um fundo. E o fundo foi o processo de colonização. Nós fomos obrigados durante muitos anos a não falarmos as nossas línguas. Mesmo em Angola, esse processo foi muito mais forte nas grandes cidades, diferente das outras zonas. Por isso é que você vê em Angola, em Luanda, em Benguela, nas grandes cidades, tu vês menos pessoas a falar em línguas nacionais. Mas se tu saíres, tu vais ver pessoas a se comunicarem apenas em línguas nacionais. Eu sou de Luanda, mas fui viver no Bié e às vezes eu digo que eu sou do Bié. O Bié é a minha segunda casa em Angola. Falo dessa vertente por quê? Porque quando eu cheguei no Bié, nos meus primeiros anos, a professora explicava em português, está a explicar as aulas em português, e às vezes os alunos não estão a entender. E ela depois voltava a explicar em Umbundo. Na sala de aula tinha 3 pessoas de Luanda. Ela voltava a explicar em Umbundo. E os alunos entendiam. Quando saíssemos da sala de aula, no pátio, e não estamos a falar lá no mato, isso era na cidade do Cuito. No pátio, as pessoas falavam Umbundo. À vontade, se divertiam Umbundo. Às vezes ficava assim, isolado. Tinha mais uma pessoa de Luanda, éramos 3, andávamos só já nós 3 juntos, tínhamos mais base lá porque viemos de Luanda, que era um problema também em algumas províncias. Sim, em algumas províncias tem esse problema. As pessoas que vêm de Luanda têm uma outra... Eles têm visão das pessoas de Luanda diferente. Hoje, graças a Deus, já não temos muito isso. Mas isso só para provar que nas outras províncias viveu-se mais isso e vive-se mais isso. Infelizmente está-se perdeu um pouco, mas viveu-se. Nas grandes cidades perdeu-se isso. Por quê? Porque eram obrigados a não falarem as línguas nacionais, eram obrigados a não vestirem-se, a não se posicionarem, a não comerem daquela forma, a simplesmente fazerem aquilo que o português queria para serem aqueles que eram chamados os portugueses, os negros assimilados, aqueles que sabiam falar bem o português. Só que os pais tinham que transmitir isso nos filhos, porque todo pai quer o melhor para o filho, quer um futuro próspero para o filho. Se o pai fosse determinante, não, tens que continuar a falar quimbundo, tens que começar a comer com as mãos, tens que começar a fazer tudo isso, não estava a garantir futuro para o filho, porque ele estava a imaginar do género. Daqui a alguns anos, onde é que o meu filho vai trabalhar? E tem logo outro primeiro problema. O primeiro problema é a identidade. Se você não andar conforme eles queriam, o teu filho não tinha bilhete de identidade, o teu filho não poderia se inscrever nas escolas, o teu filho não podia estar como os outros e podia estar completamente afastado
daquilo que eles entendiam como civilização. Então eles foram minimamente obrigados. Não podemos também condenar de todos esse processo, porque não era a vontade deles. E também não é nossa vontade hoje não falar. Relativamente... Se implementarmos tipo, as línguas nacionais nas escolas, não sei, em Moçambique mesmo em Angola, as pessoas esquecem. Mas em Angola nós temos a implementação de línguas nacionais em algumas escolas. Não é geral, e digo sobretudo as escolas de matriz cristã, católicas e protestantes. Essas escolas maioritariamente já implementaram línguas nacionais. É preciso fazer mais, é verdade. Mas existem também situações que impediram com que isso fosse fomentado. E isso volta, de novo, tudo tem um pano de fundo. O primeiro pano de fundo é, em si, a Conferência de Berlim, que dividiu a África. E dividiu a África não atendendo o seu mosaico cultural. Você vai ter povo que está dividido, uma parte está em Angola, outra parte está na Zâmbia. Você vai ter povo, uma parte está em Angola, outra parte está na Namíbia. Vai ter povo, uma parte está em Angola, outra parte está no Congo. Ou seja, vai ter povo diferente e cruzando contra as fronteiras. E isso foram obrigados a conviver. Mas pronto, foi dessa forma. Quando se começou a conquistar as independências, os mais velhos discutiram isso. Será que vamos voltar de novo às antigas fronteiras? Há quem entendia que sim. E outros diziam também não. Mas vale mantermos as fronteiras que temos. Por quê? Porque vai ser mais difícil reorganizar as fronteiras. Dessas que nós já vivemos durante muitos anos. São mais de 100 anos quase que nós tínhamos aquelas fronteiras. Imagine o ego, sobretudo na perspectiva econômica, dos países de abdicarem de determinados territórios onde tem mais diamante, onde tem mais petróleo, onde tem mais outros minerais valiosos. E esse ego de alguns países é que não permitiu o restabelecimento das antigas fronteiras. Nós todos, africanos, concordamos em manter as fronteiras tal como estão. E eu acho que as fronteiras atualmente agora estão boas. Por quê? Em alguns países, nós, falando da realidade agora angolana, nós temos um mosaico cultural, tal como já se falou aqui, são várias culturas, já se falou que são várias as nações, precisamos atender esse mosaico e respeitar esse mosaico cultural, mas também desse mosaico cultural foi possível subtrair, ou seja, a conjugação do mosaico, foi possível subtrair o quê? A nação angolana, a cultura angolana, que vai ser o resultado das várias culturas. E essa identidade é que nós temos hoje, enquanto angolano, existe. Vai ser o resultado de várias culturas, vai ser o resultado também da influência portuguesa. Não podemos completamente hoje fazer tábua rasa de vários anos de colonização, de vários anos de convivência. A Europa que nós estamos a ver hoje não é a mesma de há muitos anos atrás, de há 200, há 500 anos atrás também. Sofreu transmutação. As sociedades mudam, as sociedades adaptam-se, as sociedades crescem. Uma coisa aqui que foi falado sobre religião, e eu estava aqui, eu estava já a me entristecer, mas eu já vou terminar, só esse ponto já para eu terminar. Em 1 minuto vou terminar. Mas é assim, primeira coisa, o cristianismo não é ocidental. E está errado quem pensa nisso. O cristianismo não foi utilizado, não foi criado para ajudar a colonização, não. O cristianismo foi usado em si, foi influenciado, tal como as pessoas hoje. Você tem uma arma. Sim, as pessoas têm uma faca. A faca tem várias funções. A faca pode cortar os alimentos para podermos comer. A faca pode também matar. Depende de quem vai usar. O mesmo acontece com as religiões. A religião, essa que é a minha cristã, aconteceu isso. Quando foi levada para a África, foi usada. Usaram a religião para implementar aquilo que eles queriam. Mas o pano de fundo da religião nunca foi essa. Porque tanto mais que a própria religião teve um papel fundamental, sobretudo das igrejas protestantes, para a conquista, por exemplo, da independência em Angola. Foram eles que começaram a incentivar nas suas reuniões, e não só, os pensamentos revolucionários. E enviar os nacionalistas para fora, ainda bem que o Paula falou disso, enviavam para fora para se formar, para depois regressarem e contribuírem. Quem fazia isso era a igreja. Não vamos olhar as igrejas de forma diabólica, porque não foi isso, porque eles tiveram um contributo crucial para a conquista da independência, para o alcance da paz e para o desenvolvimento em Angola e em África.
Mas isso é como tudo, é conforme eu disse. Depende de quem vai usar as coisas, da bondade que reside no coração das pessoas. A mesma coisa que pode matar, também pode dar vida. Foi o que aconteceu com a religião durante muitos anos em África. Sobre unidade, e vou terminar já. Não. No final... Ok, bom. Não, depois vamos passar de novo, mas depois a bola aqui para a plateia. Yeah. Agora vamos passar por... Sim. Yeah. Não. Vamos passar... pegar um ponto aqui. Só rapidinho. Ninguém aqui diabolizou o cristianismo. Nós falamos sobre como o cristianismo é enraizado na nossa cultura, influenciando diretamente a nossa cultura e os nossos hábitos e costumes. É mais fácil diabolizar aqui a religião de matriz africana do que o cristianismo. Mas tudo é Nzambe. Mesmo a religião de matriz africana falava de Nzambe. Nzambe é Deus. Falávamos da nossa forma. Ou seja, vou pegar aqui um ponto muito, muito importante. Muito importante mesmo. O catolicismo, quando chegou em África, ou seja, quando os portugueses chegaram na foz do Rio Congo, em 1845, ok? O Diogo Cão chega com alguns padres missionários que não eram, na verdade, já eram militares, que estavam dentro da sua missão de exploração. Porque eles sempre tiveram esse papel. Porque, atenção, não vamos esquecer que esse projeto explorativo não começou com os africanos. Começou entre eles. Dominância de território começou entre eles. E depois nós já tínhamos também... Nós já tínhamos lá também os nossos irmãos aí, os árabes, a tentar fazer tráfico e tudo mais. Mas só que nunca foram fortes porque nós sempre tivemos reinos fortes. Eles roubavam e tudo mais, faziam saque, ficavam mais para a zona do deserto para fazer saque. Quando eles chegam lá, eles já vieram com uma missão bem estudada. Tanto é que na carta de Leopoldo II ele diz: não vão lá ensinar unidade. Isso eles já sabem. Vocês têm que ensinar que se ele dar algo, vai receber mais. Ou seja, ensina para se dividirem. Para que eles criam um problema entre eles. Foi esse princípio. E depois teve uma outra questão, que é, eles nos proibiram de rezar as árvores, mas nos trouxeram as padroeiras. E nós começamos a rezar as estatuetas. Começamos a rezar, ou seja, aquilo que era o tronco, que nós nos comunicávamos, porque nós tínhamos uma forma de manifestação de Deus na nossa cultura, que era a questão. Nós entrávamos para a natureza, olhávamos para uma árvore, né, centenária, e falávamos: Deus está aqui, e por via dessa árvore Ele está a se comunicar comigo. Íamos para o mar, a mesma coisa, tanto é que até hoje, quando nós vemos aqui quem é da ilha, ainda bem que é de Luanda, Eliel, ainda bem que sabe, que só para dizer uma questão. Luanda foi habitada por outros povos, não foi, em Luanda não tinha povo nenhum, foram povos que vieram de outros reinos e depois formaram o reino. Para terminar. Nós temos uma forma de nos comunicar com o mar. E nas festividades de Luanda, até hoje não se faz isso. Que as pessoas falam, é bruxaria. Não é. É a nossa... Quando estou a falar disso, estou a ficar arrepiado. Ok. Estou a ficar arrepiado, vamos passar para... Nós vamos aqui passar para o tema África na diáspora. E aqui falou-se muito... vamos aqui tocar um pouco da influência africana na cultura brasileira, portuguesa e mundial. Como é que foi esse efeito? Aqui seria falarmos da influência africana na cultura brasileira, portuguesa e mundial. Sim, começaremos com a influência na cultura brasileira. Como é que os hábitos que muitos dos escravos, né, que foram levados para as Américas, esses hábitos não mantêm-se. Como é que têm cultivado esses hábitos? Perdeu-se muita coisa, é claro, mas como é que têm mantido esses hábitos, principalmente no Brasil? Eu sou uma mulher de candomblé, tá? Sou iniciada no candomblé, eu sou uma filha de Yansan. Nós somos seres espirituais, tá? E quando isso é nos retirado, é retirado uma potência. E isso é uma coisa muito estratégica, tá? É muito interessante enfraquecer um ser humano quando quer submetê-lo, tá? No Brasil, a cultura negra e a cultura indígena
sofreu muitas dificuldades ao longo desses 500 anos, né, para que pudesse sobreviver algum resquício de cultura. Tá? O candomblé, por exemplo, que nasce no Brasil, né, tem a influência, né, como foi dito, é uma religião de matriz africana, não é uma religião africana. Não é? Foi uma forma de resistência e de sobrevivência para que nossos antepassados pudessem sobreviver em coletivo e performar algum resquício de cultura que ainda se lembrasse, através das tradições orais, que as nossas tradições são orais. Né? É muito importante salientar que não é uma coincidência que a oralidade seja algo importante, porque a palavra é uma coisa muito ética dentro da nossa ancestralidade. Não é? Quem precisa escrever no papel e registrar é quem não se pode confiar. Tá? Essa não é a nossa cultura, não é a nossa essência, não é a nossa ética. Tá? A gente aprendeu também isso. Tá? Então, em termos linguísticos, né? Enfim, pouquíssimos povos originários conseguem falar algumas, né, línguas originárias. Tá? Se perdeu a maioria. Em termos da cultura negra no Brasil, eu acho que a gente tem passado por um momento recente mais interessante, né, o que a gente está nomeando politicamente como antirracismo. Eu acho que está aí no mundo, né? Enfim, criaram o negro, a gente cria a negritude. Criaram o racismo, a gente cria o antirracismo. Né? Porque, infelizmente, nos criam as doenças, mas a gente é que tem que criar as soluções. E sozinhos. Dificilmente tem alguém para nos ajudar com isso. Né? A gente carrega todo o peso. Né? Nos criam problemas e a gente tem que achar a solução para os problemas. Todos estamos aqui, né? Falando de todos os problemas que tem, né? Cadê as pessoas que nos criaram problemas? Estão achando soluções para a gente? Não, né? Estão criando cada vez mais problemas. A gente tem que dividir responsabilidades, porque a carga já é pesada, né? Tá pesada aí para vocês? Para mim tá pesada. Nunca teve leve. Então, a gente tenta preservar minimamente um pouco de dignidade, né? Porque no final é isso, né? Qual é o nível de dignidade que a gente consegue preservar para poder sobreviver em ambientes que são tão hostis, até mesmo, né, em países totalmente negros, né? Em países totalmente negros. Então, para responder a sua pergunta, é com muita dificuldade. Mas, por outro lado, eu acho que o Brasil só tem a vitalidade que tem por conta da cultura negra e cultura indígena. Tá? Porque, assim, é claro que hoje, né, porque a gente hoje em dia, infelizmente, está pensando em cultura, a cultura só dá certo só quando é vendável. Olha, tá vendendo, então está dando certo, né? As pessoas estão... Né? Não, a cultura ela é base, né? Ela é essência, ela é fortalecimento intrínseco. Né? Não precisa estar vendendo para dar certo. Né? Simplesmente, se ela estiver instalando bem-estar, já é o suficiente. Se as pessoas estiverem aqui performando a própria cultura e isso faz bem, isso traz harmonia e equilíbrio, já é o suficiente, precisa vender para isso. Mas, infelizmente, outro prejuízo enorme que tivemos com a colonização, que é a apropriação cultural e a venda, né, da nossa cultura. Né? Tudo que diz respeito a nós tem que ser vendido. Né? E aí a gente também cai numa armadilha de que não é que os outros os grupos, né, opressores se interessam por nossa cultura porque gostam. Tá? Isso não é verdade. Tá? A relação é totalmente diferente. A gente se relaciona com a nossa cultura de uma forma muito profunda. Tá? O grupo opressor se relaciona com a nossa cultura de uma forma instrumental, para entretenimento, para diversão. Dinheiro. Principalmente, porque se começam a entrar muito, boa coisa não querem. Tá? É isso aqui que no final
que tá querendo. O faz-me rir que tá querendo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Né? Que gosta muito de gente negra, gosta muito de música negra. A gente tem que ter mais confiança dessas coisas, tá? Tem que sermos mais cautelosos, né? Que são armadilhas muito fáceis, né? Muito fáceis e aí pega a gente pelo ego. A gente tem que ter mais cuidado, tá? Boa. Tem aqui também a questão de como a música é espiritual e vibracional. Às vezes é o nosso subconsciente que vai apanhar. O nosso consciente vai ouvir, mas o trabalho vai ser feito com o nosso subconsciente. E as músicas hoje em dia passam muito aquela imagem que tu só estás bem na vida se tiveres fama, dinheiro e sexo. E conseguires o máximo disso. E nota-se que na percepção do jovem negro no mundo há uma busca por isso. E não há aqui a questão de consciencializarmos como, conscientemente, isso vai destruir a comunidade. Porque é cada jovem que é influenciado e cada jovem que vai tentar influenciar o próximo através dessa vibração. E há aquela ideia de que segurem o dinheiro, ou seja, segurem a mala, isso é o que importa. Como é que se pode aqui criar mecanismos para trabalhar o subconsciente e a pessoa ouvir a música? Há pessoas que ouvem a música no sentido, eu vou ouvir essa música, ela tem uma letra muito má, mas ela vai me incentivar, vai me dar ali um nível de dopamina que vai me permitir, se calhar, fazer o exercício que eu tenho para fazer no ginásio. Mas o meu subconsciente consegue fazer o corte. Como é que podemos aqui trabalhar a questão da vibração, da espiritualidade que é afetada com essa energia que nós recebemos inconscientemente? Isso seria para todos. Bem, eu vou falar, trabalhei na televisão, vejo muito isso. O que é que acontece? Falaste da música. Hoje em dia nós estamos a consumir lixo. O lixo é que faz sucesso. O lixo é que as crianças estão a aprender a ouvir. O lixo é que dá dinheiro. Então, quem quer produzir música acaba por tem a firmeza e a coragem de continuar e persistir. Muitas vezes os outros vão dizer no erro, ou vai seguir a bala, como na gíria, não é? Então, é essa questão. É por isso que muitas pessoas são consideradas loucas no sentido, como é que estás a insistir numa coisa que não te dá dinheiro? Hoje em dia nós não produzimos música, nós não produzimos arte por causa daquilo que nós sentimos, para transmitir algo, para permanecer. É por isso que hoje em dia a arte já não é algo durável, ou seja, é algo instantâneo. A música também está a seguir a mesma lógica. Antigamente nós ouvíamos música 1 ano, 2 anos, não nos cansávamos. Hoje em dia a música faz sucesso 15 dias no TikTok e a pessoa já cansa. 15 dias, um mês e a pessoa já cansa. Então estamos na era, eu digo sempre, estamos na era de fast food. Era de instantâneo. Os jovens estão a crescer com a noção do que o sucesso é instantâneo. As pessoas já não querem passar pelo processo. As pessoas querem que, eu vi um influencer, ele por causa de um vídeo viralizou, tornou-se famoso, eu também vou tentar fazer o mesmo. Se nós entrarmos nas redes sociais, no TikTok, Instagram, mesmo as músicas que nós produzimos, é quase o mesmo beat, a mesma mensagem, a mesma linguagem, o mesmo traje. Ninguém tenta fazer algo diferente. Todos tentam fazer da mesma forma porque o outro deu certo. Então, agora, como é que nós combatemos a isso? É dentro do nosso seio ou pessoas que nós conhecemos que tentam fazer igual, nós damos o apoio. Nós incentivamos, nós consumimos, nós compramos. Enquanto nós continuamos a valorizar o lixo e a desvalorizar o que realmente vai impactar e vai permanecer na nossa história, nós vamos continuar a compactuar com essa era de fast food que nós vivenciamos atualmente. É minha vez? Finalmente. Obrigado. Sim. Relativamente à música ou à forma como ela está sendo produzida, é preciso nós reconhecermos que vivemos na era do capital. Ou seja, hoje em dia, todo o trabalho que é feito, o foco é o capital, não é? E falou-se do dinheiro, sexo, fama. Também temos de aceitar que o dinheiro é bom, o dinheiro faz bem.
Dinheiro proporciona boa vida, saúde, nós precisamos dele. Então, quando estamos a fazer um trabalho, apesar de que precisamos de algum cuidado de formas a não nos perdermos nessa ideia do capital, mas também preciso sermos capazes de transformar o nosso trabalho no ganha-pão. Porque se tu te dedicares em alguma coisa por tanto tempo, sem um retorno financeiro, tu acabas por se frustrar e acabas por desistir ou fazer o pior, e fazer coisas que provavelmente não farias. Agora, há uma coisa importante, é que o meu caro disse algo que eu preciso mesmo. Não, você é mesmo muito breve, mas é igual, é mesmo, mas o problema está mesmo ali. Isso é sobre cultura, é sobre identidade, mas nós não podemos ser, digamos assim, muito amigos do discurso do outro lado. Ou seja, eu entendo a importância da religião nas nossas sociedades africanas. As igrejas tiveram e têm tido um papel importante, principalmente as igrejas tradicionais, a católica, a protestante e tudo mais. Aliás, disse isso aqui muito bem, foram elas que mandaram os libertadores para a Europa irem estudar. Mas é preciso admitirmos que a igreja, ou seja, o cristianismo, pode dizer, não, já havia lá em África. Não, mas quando eles chegaram lá, nós não éramos cristãos. Se fôssemos cristãos, os nossos antepassados não levariam porrada para aceitarem Jesus. Eles apanharam porrada para aceitarem o cristianismo. Ok, nós estamos a falar da África. Sim. Eles apanharam porrada para aceitarem Jesus. A religião eram dois processos importantes que fizeram com que a colonização tivesse o sucesso que teve. A língua e a religião. A religião teve um papel importante porque o discurso do inferno fez com que os africanos tivessem aberto as suas casas e os corações, abdicar das suas culturas, dos seus deuses, porque os africanos tinham os seus deuses, eram tantos, eram muitos, porque as religiões africanas são democráticas. A religião europeia, aqui não vou colocar europeia para não dizer que é europeia, africana, ocidental, ou seja, o cristianismo é ditatorial, porque quando eles converteram os nossos no cristianismo, não podiam adorar os seus deuses, tinha que ser Jesus, é o único. E os deuses africanos, havia deuses para os problemas de chuva, escassez de produção. Havia vários, cada problema tinha o seu deus para se poder pedir essas bênçãos. Quando eles chegaram lá, deram porrada aos nossos, impuseram o cristianismo e abandonaram todas essas tradições, essas crenças, digamos assim, africanas, e o processo colonial teve o sucesso que teve, por via do cristianismo. E depois a língua. Eles tiveram que impor as línguas ocidentais europeias para que a sua mensagem colonial pudesse chegar até ao destinatário. Falou do Bié. Eu sou do Bié. Eu conheço o meu povo, aquela região, e seja a parte do leste. Por que ainda existe esse traço cultural linguístico? Porque a agressão do português naquela região do Bié não foi tanta quanto no norte. Eles não foram tão agressivos, ou seja, não entraram muito naquela região. Só havia rio, por isso é que ainda restou alguma coisa. E mesmo a questão da atuação da igreja, o Bié, quem foi para o Bié, a igreja católica chegou um bocado mais tarde, foram os protestantes. E os protestantes, eles não guardavam os livros. Eles não escondiam, digamos assim, a informação. Você pode estudar a história do reino do Bailondo. As elites anglanas ou do sul, eles já tinham acesso à informação. Já tinham acesso à informação, já liam livros, já liam em inglês, já liam em português, já efetivamente faziam, inclusive, economia. Na província do Bié, antes do fracassado Silva Porto chegar no Bié, porque agora é o Bié, antes era Silva Porto, aquele português que foi para o Brasil, não teve sucesso, foi para Angola e conseguiu construir aquela cidade, quer dizer, construiu não,
atribuiu-se, auto-intitulou-se fundador, não sei se descobriu quando, mas o povo já lá estava. Eles fizeram uma coisa interessante. No Bié já existiam comerciantes negros que tinham, inclusive, trabalhadores portugueses. Porque os portugueses, quando foram para Angola, eram pobres. E naquela região do sul já haviam negros que tinham poder financeiro e tinham trabalhadores brancos. Mas essa questão cultural, essa questão religiosa, tudo isso perdeu-se, esse poder financeiro, político, institucional. Tudo foi perdido por quando entrou a igreja, quando chegou o cristianismo. Foi por via da igreja, foi por via do cristianismo que tiveram que abandonar as suas crenças, economia. Ou seja, você quando diz, não, a igreja, o cristianismo não tem nada a ver. Não fosse o cristianismo, haveria mais resistência. Muito provavelmente o processo podia demorar, podia ser mais moroso, ou não poderiam ter o sucesso que obtiveram. Então é preciso nós dizermos isso em voz alta, que a religião, apesar da sua importância na Constituição, na formação do homem africano, na importância social e cuidar o homem, a questão espiritual, não podemos ignorar a importância. Sim, o ser humano tem a necessidade de acreditar em alguma coisa. Mas o cristianismo foi mau do ponto de vista dessa imposição de ter acabado com aquilo que era nosso. Não é? Isso tem que ser dito. Boa, muito bem, muito bem. Deixa eu só pegar aqui uma questão. Calma aí. Não me esquecer. Sim, agora eu vou ter que falar porque vocês estão a tirar-nos tempo. Não, mas deixa eu só falar algo, Neuza, calma só. Eu sei que estão a me esquecer, as perguntas estão feitas, talvez tenham que pedir para me falar. Não, mas é só para uma questão simples, muito simples. Nós temos um grande problema aqui. Nós temos um grande problema aqui e também percebe-se as escolas em que nós estudamos. Foram escolas europeias, ou seja, o sistema de ensino foi europeu. Eu ainda estudei com aquele livro amarelo, do tempo do Agostinho Neto, que fala do tempo do Agostinho Neto. Eu sou daquele tempo. E tem uma questão que eu acho que quem se limita simplesmente ao ensino conforme é passado, dificilmente vai acreditar naquilo que é falado, percebes? Vai mesmo. É a questão do... E eu vou tocar nisso porque a questão do fetiche. A palavra fetiche não vem, como fetiche hoje conhecido, não vem dos portugueses, vem do francês fetiche. Por quê? Quando os franceses chegam no antigo, os belgas, no antigo Congo belga, ao tentarem capturar os negros, sabe o que acontecia? Quando entravam para a mata do Mayombe ou para a floresta do Congo, uma das florestas mais densas do mundo, eles não apavam nada. Por quê? Porque ao tocarmos, eu quando falo de espiritualidade isso esquece, eu quero falar dessa questão porque isso nós não somos só seres carnais, somos seres espirituais. Eles ao tocarem algumas coisas, eles não entendiam. Parecia que a mata movia-se em função do negro que entrou ali. Tipo, nós entramos ali, tocávamos aquilo, parecia que era uma coisa que fosse do outro mundo. E eles começaram a dizer fetiche, é fetiche de negros, fetiche. Aí surgiu também a palavra magia negra. Surgiu nesse todo. É só nós lemos a Consciência Negra, da Shirley Mbemba. E nós vamos começar a entender o processo todo de como foi preciso isso da religião para destruir a nossa consciência negra. E como nós somos seres espirituais, nós sempre acreditamos, nós não morremos, nós transcendemos. E quem transcende continua aqui, ou seja, nós quando dizem, olha, o meu avô morreu, mas o meu avô continua a olhar para mim, todos nós já ouvimos isso, independentemente da religião. Atenção, eu também cultuo, também sou religioso, atenção, só para não deixar aqui. Nós somos seres espirituais, e a nossa, e ensinam também, a Bíblia também ensina, eu vou pegar aqui na questão da Bíblia, a Bíblia ensina, se o espírito morre, a alma também morre, ou seja, não há alma sem espírito. Se você é um ser espiritual e eu te tiro o teu espírito de viver, a tua forma de ser, porque o espírito é que vai ditar tudo sobre o nosso corpo, eu te tiro isso, você já não é nada. É o que o português, ou seja, o europeu, quando chegou em África, percebeu essa necessidade de matar a espiritualidade africana para ele poder impor a sua espiritualidade. E quando matou essa espiritualidade africana, tirou a nossa identidade. Porque era mais fácil eu chegar no teu avô e dizer assim, vende o teu neto, porque se você vender, vais ter benesses lá no céu. Que é uma coisa que hoje também usa-se em alguma religião, morres na terra porque vais ter 7 mulheres lá no céu, vais ter benesses lá. Entendes? Tipo, era preciso esse genocídio espiritual
para nós deixarmos de ser quem nós somos. Por isso é que eu concordo quando César diz, não discordo totalmente do que ele diz, teve sim a influência positiva, porque se nós olharmos só para o lado positivo de levar os nacionalistas para fora, atenção, a nossa revolução nacional não começou com as nossas viagens para a Europa. Nós temos manuscritos passados pelas nossas ancestralidades, seja dos nossos reinos, porque nós sempre tivemos reis que lutaram pela colonização. A colonização não é um processo, ou seja, a descolonização da África não foi um processo que começou com as revoluções. Começou muito antes. Até porque isso é que originou também as chamadas, aqui que é estudante de direito sabe perfeitamente, as revoluções francesas, russas e por aí afora. Essas revoluções contestatárias dos nossos reinos influenciaram de alguma forma e de alguma forma alterou o panorama político-social da própria Europa, porque quando eles começaram a perceber que estavam a morrer em África desnecessariamente porque lutavam por uma causa que eles era vendido um sonho, eles começaram também a contestar, calma aí, isso não é tudo o que vocês nos vendem, porque a ideia era que nós éramos animais racionais, que nós tínhamos que ser ensinados. O português, quando chegou deixa só me terminar esse ponto. O português, quando chegou à foz do rio Congo, o português encontrou uma língua falada. O Swahili é uma das línguas mais faladas da humanidade. E já falava-se e escrevia-se, porque nós nos comunicávamos por isso. Tanto é que o reino do Congo não é só Angola e o Congo, mas tem-se todos os grandes lagos. Obrigado. Muito bem, Catarina. Neuza, qual é a importância da diáspora africana aqui, né? Na ideia de nós mantermos a nossa identidade? Como é que nós podemos contribuir estando aqui fora? Bem, antes de eu responder, vou ter que meter-me aqui com os meus colegas de painel e os restantes, porque eu estou a sentir que estamos aqui a reproduzir o que tanto estamos aqui a falar. É o sistema patriarcal dos homens estarem a querer se pôr o egos e ver quem é que tem mais conhecimento, quem tem mais conhecimento aqui, quem está a dominar a matéria. Mas pronto, agora... Neuza, sim, é Neuza, melhor. vamos conversar depois. Agora, respondendo a tua pergunta, a influência de... Qual a importância da diáspora africana na formulação da ideia de África? Bem, acho que é de uma importância assim, abismal. É de uma importância, mas a diáspora africana, para conseguir passar uma ideia positiva e real do que é ser africano ou o que é o continente africano, tem que manter uma ligação muito direta com quem está no continente. Falo porque eu vim muito pequena, fiquei muitos anos sem ir para o meu país, São Tomé e Príncipe, e tinha uma ideia muito romântica do continente africano e dos africanos. E também tinha uma ideia muito rasa do que é viver em África, o que é ser de facto africano, porque eu não fui totalmente aculturado, mas eu sofri aculturação vivendo cá e também não tendo a oportunidade de conviver de forma direta com a cultura africana, com a cultura santomense. E quando eu fui para São Tomé, a minha visão romântica mudou bastante, a minha visão sobre a África, sobre ser santomense ou sobre a santomensidade mudou imenso. E acredito que essa minha ida ao país e esse contacto que eu depois mantive, depois de lá ir, fez com que eu comunicasse melhor o que é ser africano, o que é ser mulher africana. Então, o impacto, ou a forma como a diáspora africana tem é conseguir manter esse elo de ligação, comunicar, levar o que aprende daqui para lá, mas ao mesmo tempo trazer o que tem lá para cá. Mas agora vamos deixar um bocadinho também mais perguntas para a Neuza. Eu também gostaria de saber a importância dos movimentos antirracistas, a sua atuação. Estes movimentos têm ajudado realmente na integração das pessoas africanas? Bem, infelizmente, eu sinto que não. Eu vou falar do movimento feminista, que é o movimento que eu domino e trabalho, e todas as pessoas que são feministas são antirracistas, têm que ser automaticamente antirracistas. Eu, quando comecei, ou quando tentei esmiuçar mais sobre o movimento feminista, quando eu comecei a ouvir, eu tinha uma ideia também muito rasa do que é o movimento e o que consiste o movimento.
e me intitulava na altura como feminista. Por quê? Porque eu tinha ideia rasa do que é o movimento, como é que surgiu, o impacto que tem dentro da comunidade, o impacto que tem dentro ou para as mulheres africanas. Se nós olhamos muito bem como nós comunicamos o movimento feminista, todas as mulheres africanas dizem, eu não sou feminista. Todas as mulheres automaticamente africanas dizem, eu não sou feminista porque tem uma ideia do que uma ideia que é também propaganda pelo mídia e também pelo desconhecimento da ideologia do que feminismo é, estamos contra os homens. E quando eu tentei aprender um pouco mais do que consiste o movimento, eu entendi o porquê da existência da comunidade. Também porque está muito na academia. A comunicação é uma comunicação muito intelecto. E nós somos pessoas de toque, da oralidade, da simplicidade. E a forma como alguns movimentos, nomeadamente o feminismo, o mesmo ativismo que acontece aqui em Portugal, afasta muito as pessoas que estão na periferia. Ou seja, quem está nas academias, quem estudou, quem formou, tem o poder da oratória, é que acaba por estar a representar as pessoas que, vou dizer, o povo, não é? E o povo não quer ouvir mais disparate, não quer ouvir mais palavras bonitas ou frases feitas. O povo quer ação. E as pessoas que falam, muitas vezes não têm ação, porque não abraça, não congrega as outras pessoas e também não dá palco, assim dizendo. Era o que estava a ver aqui um autêntico disputa do ego de eu sei isso, eu sei aquilo, é o que acaba por acontecer. Temos que... Estamos aqui num espaço para ouvir. Vamos ouvir os outros. A ciência não é exata. Aquilo que eu estou a dizer com base na minha experiência, no conhecimento que eu adquiri. Eu não li todos os livros. Tanto que eu te falei, eu não domino muito a questão da África, não vou falar sobre esse tema, porque não é uma área que eu trabalhei, que eu estudei, que eu formei. Então eu vou estar aqui como ouvinte. Mas só que também para estar aqui como ouvinte, eles também têm que estar a ouvir uns aos outros. E não reproduzir... Estamos a ouvi-la, por acaso. Por acaso estamos. Mas pronto, sim, estamos. Como é que os movimentos no Brasil, porque nós temos muito também que aprender com o Brasil, a comunidade africana no Brasil, como é que os movimentos no Brasil têm crescido, por exemplo, o movimento antirracista, realmente tem acabado com o racismo no Brasil? Como é que vês isso? A gente não está acabando com o racismo no Brasil. Tá? Não. O racismo está no mundo inteiro, né? Você vai na Ásia, as pessoas querem se embranquecer. Você vai, né? Enfim. A doença branca nos tomou mesmo, de uma forma global. O projeto funcionou. E aí é muito interessante que vocês estavam falando de língua, né? Porque a gente está falando de introjeção de significados e significantes, né? Tudo isso que vocês falaram aí é muito estratégico para que as coisas se sustentem hoje. E é muito importante que a gente entenda que 13% da população mundial não conseguiria sustentar o poder que tem hoje sem a nossa colaboração. Tá? A gente sustenta todos os sistemas de opressão em alguma medida. Eu não estou te falando que a gente faz isso intencionalmente, né? Mas não adianta, a gente está suscetível a todos esses processos, né? Somos sujeitos sociais, né? E a gente introjeta discursos. E discursos, em algum momento, também viram verdades. Tá? Então, no Brasil, a gente está tentando avançar, já tivemos um bom avanço, né? Mas ainda é um país que mata 70 mil jovens negros por ano. É um país em que mulheres negras encabeçam os índices de violência obstétrica. É um país em que as taxas de feminicídio acometem mais mulheres negras. E assim por diante, tá? Isso aí é só o começo. Mas estamos avançando. Pelo menos a gente está podendo falar em primeira pessoa, porque é o que a gente está fazendo esse exercício aqui. É muito importante que a gente crie espaços de fala e de escuta, porque a gente precisa falar na primeira pessoa, porque a gente já está há muito tempo tendo pessoas falando por nós. Agora,
agora não, que a gente tome a palavra, pelo menos, para falar sobre as nossas coisas. Bom, muito bom. Vamos bater. Nós vamos agora aqui para a África e a economia global. Como é que o crescimento das economias africanas, qual é o seu papel a nível da economia mundial? Se tem algum peso, se não? E também a questão dos recursos, e aí vão um pouco para o conflito que há no Congo. Como é que se poderia mudar o paradigma, tendo em conta que no Congo estamos a ver trabalho escravo, muitas injustiças sociais e um conflito que já dura há mais de uma década, para aí quase 20 anos ou mais, penso eu. 2 minutos aqui para o César. É para mim? 2 minutos para o César e 2 minutos também para o... Não, pode ligar. É o seguinte, o papel das economias... Sim. O papel das economias africanas na economia global. Há um livro muito interessante que tem como título A Pilhagem de África. O autor traz informações muito interessantes, do tipo, praticamente a economia global é sustentada pela economia africana. É engraçado. Mas... aí está, como, não é? E porquê? E há um discurso, digamos assim, articulado por africanos que diz que os europeus vão em África para pilhar, não é? Os nossos recursos. Só que os dados que o autor traz são interessantes porque qualquer pilhagem que é feita em África enfrenta um africano. Ou seja, o europeu, tudo que o europeu tira de África, há um africano a gerir a pilhagem, não é? Isso é interessante porque nós temos de fazer algo. O problema, temos de identificar o problema, aliás está identificado, mas temos de assumir que efetivamente somos nós os culpados de sustentar as economias europeias e as nossas caírem aos pedaços. Agora, existe outra questão, que é o fracasso interno das economias africanas. Primeiro está a questão dos modelos aplicados no período pós-independência. Geralmente, as 54 nações africanas adotaram modelos econômicos fracassados, que é o socialismo. Eles replicaram um modelo econômico que, à partida, sabiam que não ia funcionar. Mas por uma questão ideológica, porque era um momento de raiva, o outro lado, se não fosse o socialismo, tinha que ser o capitalismo, e o capitalismo estava associado um tanto quanto ao processo da colonização, que era, portanto, o modelo econômico do lado ocidental. Eles levaram-se um bocado, não tanto a razão, mas pela raiva, e foram para o outro lado e aplicou-se um modelo econômico que, de facto, deturpou o funcionamento da economia. Ou seja, havia uma indústria que tinha sido deixada, portanto, pelos europeus, que nacionalizou-se todo o sistema de produção, no sentido de que o governo teria o papel fundamental de resolver o problema do povo. É assim que se diz em Angola. O mais importante é resolver o problema do povo. Tudo passou nas mãos do Estado. E o que é que aconteceu? Por exemplo, em Angola, em 76, quando se aplicou a nacionalização quase completa da economia, até 78 já não havia indústria. Tudo paralisou. De lá para cá só tem sido isso. Não temos indústrias. Aquilo que tinha deixado, o europeu tinha deixado em Angola, nós não conseguimos manter funcionar. Por quê? Faltava-nos a mão de obra qualificada, faltou-nos inteligência, faltou-nos estratégia. Então, as nossas economias não servem a nós, não servem aos africanos. Por isso é que, para os políticos, resta apenas uma opção. Quando chega ao poder, tira a parte dele, vai investir na imobiliária na Europa, depois é acusado de corrupção, perde as casas, é confiscado o dinheiro e tudo fica por aí. Ou seja, é desta forma que as economias africanas contribuem na economia global. É tirar o que é nosso para fora.
Tão simples quanto isso. Boa, muito bem. Catânia, 1 minuto. Eu acho que se falou tudo. Eu acho que... Não. Foram 2 minutos. Foram 2 minutos. Rápido. É aquilo. Por isso é que eu talvez tenho que roubar a palavra, estás a ver? Senão não consigo falar. Mas eu acho que a África tem que se afirmar. Primeiro, nós temos que potencializar a nós mesmos. E ter um princípio aqui, isso é uma responsabilidade nossa coletiva. Nós, os jovens, eu vivo sempre a fazer esse discurso. Para nós, os jovens, a nossa geração não pode falhar. Nós temos que ser mais Já falhou. Não, nós ainda estamos em processo de podermos reafirmar novamente. Nós temos que ser mais visionários. Nós hoje temos de intelecto, né, aquilo que estudam para ser alguém na vida. Nós hoje, cada um de nós que está aqui, universitários, outros já terminaram, outros estão a fazer whatever. Nós estamos estudando para a vida toda. Nós temos que potencializar a África com o nosso conhecimento adquirido aqui. É virmos para aqui, pegarmos o conhecimento e levarmos para a África. E estudar o melhor projeto social para a África. Porque se nós não tivermos um projeto social para a África, é impossível nós potencializarmos como ator global economicamente. Percebes? E daí é que aquela questão, a matéria sai de lá bruta, vai para a Europa, é transformada, volta para a África e vende-se ao olho da cara. Ou seja, nós é que produzimos, ou seja, sai do nosso solo, nós não temos benefício nenhum, porque muitas das vezes até os benefícios fiscais, essa é a minha área, perdemos os benefícios fiscais porque essa questão que o César disse, que é quem assina por baixo é um dirigente do nosso país. Em primeiro, nós temos que ter a responsabilidade de amar a nossa pátria para nós fortalecermos a nossa pátria. É que quem assina, a partir do momento que assinou, ele fez um pacto de potencializar a outra economia, não a nossa. E é preciso nós começarmos a buscar esses saldos. As economias no mundo fazem-se com os impostos. E se nós não arrecadarmos impostos, é impossível nós termos uma economia forte. E precisamos de outra forma, começarmos a saber negociar. Ou seja, nós quando vamos fazer um contrato, seja onde for, vamos para lá não para nos darem dinheiro. Vão para os nossos países, formam quadros, criam indústria lá, matéria bruta sai de lá para os vossos países, mas vocês deixam todos os impostos lá. E quando vocês um dia entenderem que tem que ir embora, tudo que lá ficou é nosso, mas os nossos quadros também estão formados, para que nós consigamos alavancar a economia dos nossos países. E é preciso nós termos esse projeto social e começamos a olhar também para a questão de que o socialismo é um fracasso para a África. A não ser que nós não voltemos... só para a África, isso é... O socialismo não funciona. Não, mas vou falar como estamos a falar da África, vou falar sobre a África. Não funciona. É uma questão que vai ser fracassada. E é uma questão que eu digo sempre, que é angolano aqui já ouviu esse termo, aqui Chiquila. É um sistema econômico. Bem organizado, é um sistema econômico. E nós precisamos começar a olhar para esses modelos operantes da nossa sociedade para nós implementarmos um sistema econômico com base na vivência daqueles povos. Nós não podemos adaptar o modelo econômico da China para Angola. Vou ser sincero. Não vai funcionar, primeiro, pela cultura econômica que nós temos. Os nossos povos têm cultura econômica totalmente diferente. Um ovimbundo, que é agricultor, não pensa que vai meter o dinheiro no banco. Mas se o modelo dele é melhor, nós não podemos pegar esse modelo e adaptar... Podemos pegar, estudar o modelo e, com base no que nós já temos, tentarmos adaptar. Porque a questão aqui é, nós queremos pegar o modelo europeu e ir para a África metermos. Há quanto tempo a Europa se desenvolveu economicamente, percebes? Nós temos que olhar para isso. E quanto tempo nós estamos a tentar desenvolver, porque nós não somos desenvolvidos. Eu fico sempre a dizer isso às pessoas. Não confunda desenvolvimento com crescimento. Angola não desenvolveu, Angola cresceu. Em expansão territorial. Em termos de desenvolvimento, não desenvolveu. São 21 províncias agora, é isso? Isso é só expansão. E aqui a questão é muito pegar aqui. Jovem, a nossa responsabilidade é tirar conhecimento daqui, estudarmos o melhor comportamento social nosso, cultural, social nosso, e chegarmos para a África, levamos projetos. Porque muitos dos que estamos aqui, provavelmente daqui a mais algum tempo vamos nos encontrar no Parlamento. Eu penso ser presidente da Angola. Posso mesmo dizer, vão ser meus adversários. Eu penso.
Eu penso, não estou a sonhar, vou realizar. Eu penso, sim, eu estou a me capacitar para isso. Então, o que eu quero chamar aqui é um apelo, não é, é um apelo. Está a fazer campanha? A nossa responsabilidade com a África. A África é a nossa terra, por mais que nós ganhemos a nacionalidade aqui, pensar em voltar para contribuirmos para lá, mas levando sempre o melhor que a gente pegou aqui, porque muitas das vezes a gente vai colar com nossos vícios daqui, não, isso aqui, o lixo, tá bom, nós transformamos o lixo da matéria-prima para a agricultura, da matéria-prima para a reciclagem, fazer banheiras e por aí afora. Então, seja, nós começamos a ir buscar muita coisa boa para potencializarmos a África. E vamos industrializar a África, é preciso industrializar para a economia da África crescer. Boa, muito bem. Vou passar a bola aqui para a plateia. Se quiser também, está à vontade para falar. Estamos aqui, partilhar alguma coisa, algum conhecimento também de Moçambique. Ana Malala. Acabou. Está à vontade, de lá de lá. Obrigado, estendo umas boas saudações a todos. Espero não estar a fugir muito do tema, nem ser muito longânimo, embora que nem sempre é possível. Uma das coisas que o Ioane problematizou quando esteve a introduzir o tema da unidade africana teve que ver com a democracia. E passo o termo, este é o tema que melhor fala para mim. E se há uma coisa que une a África em termos de democracia, é um conceito distorcido de democracia. Isto une a África de um jeito que ninguém imagina. O que os africanos entendem é que existe democracia quando são cumpridos dois pressupostos. Primeiro, a existência de eleições que não são viciadas, e segundo, quando há existência de alternância por intermédio dessas eleições. Ou seja, basta que hajam eleições que não são viciadas, que são livres, justas, independentes, e a isto acresce mais uma coisa, que essas eleições sejam realizadas durante um período de tempo, de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, e depois mais uma coisa, desde que haja alternância de poder político, quando um partido político sucede em relação a outro, conjugando estes dois elementos à democracia. E este é o problema. E isto resume o conceito de democracia africana num todo. E é fundamental e tem que ser validado pelo Ocidente. Temos que sempre chamar observadores ocidentais para validarem a nossa democracia. Caso contrário, não temos democracia. E eu acho que nós devemos começar a desconstruir esse tipo de pensamento. É fundamental percebermos que há muito mais para a democracia para além destes dois requisitos. E eu gostaria aqui de assinalar 3. É fundamental percebermos que um dos corolários da democracia, embora que a fórmula redutória da democracia é introduzida aqui por Lincoln, que é entendido como sendo o governo do povo, pelo povo e para o povo, um dos corolários introduzidos aqui pela democracia é um conceito negativo de democracia. Ou seja, não entendermos a democracia simplesmente em termos de o povo vai e vota para eleger alguém que legitimamente vai o representar, mas é necessário também devermos ter uma vertente negativa da democracia, que é o mesmo povo que tem capacidade de legitimar deve ter a capacidade de deslegitimar quem está no poder. Isto acaba com muitos conflitos em África. Em África nós temos problemas de golpe de Estado, de guerras que existem porque nós não temos essa vertente negativa da democracia, que é o povo já não quer que o povo já não quer que a pessoa que o povo legitimou esteja lá a continuar a dirigir. Mas o problema é que nós não temos mecanismo de deslegitimação, então a solução é criar golpes de Estado, a solução é criar guerras e conflitos armados para tirar quem lá está no poder. Então é fundamental, e por isso é que nós acompanhamos sempre o Estado democrático com o Estado de Direito. Quem vai introduzir esse conjunto de políticas para deslegitimar aqueles que estão no poder é o Estado de Direito e não o Estado democrático. Nós vamos criar um conjunto de políticas, um conjunto de leis que vão permitir com que o povo que uma vez legitimou possa deslegitimar quem lá está. Isso acontece por intermédio há figuras jurídicas que nós utilizamos, como o impeachment, que é muito chamado nos Estados Unidos, como a moção de censura, que acontece muito aqui na Europa, que são forma de deslegitimar. E é necessário que a África também compreenda isso. A democracia também tem esta vertente de deslegitimar quem lá está a governar
para podermos erradicar esses problemas de golpe de Estado e esses problemas de conflitos armados. Um salvo aqui no teu contributo. Não, é só contributo. Vou dar. É um contributo prático. É rápido. Eu preciso entender uma questão aqui importante. Que o povo tem que... aqui é mesmo para dar um subsídio ao que ele disse. Nós temos que também instruir nas pessoas que nós é que somos os autores da própria democracia. E as pessoas, e aqui o sistema político em África ainda não moldou isso nas pessoas. Imagina quando a polícia diz eu sou a lei. Eu sou a lei. Então diz tudo sobre a própria sociedade. É impossível de nós fazermos isso. É importante as pessoas perceberem que nós não somos votantes, temos que ser eleitor. Quando você é eleitor, você legitimiza e delegitimiza a pessoa que você elegeu. Muito bem, muito bem. Mais alguém? São 3 aspectos que eu gostaria de abordar. Eu vou ser sucinto. Um segundo aspecto que também temos dificuldade em compreender a África é que o voto é universal. Ou seja, o voto de um que é de uma figura partidária vale tanto quanto o voto do outro que é de uma figura partidária oposta. Daí que os nossos governantes, quando entram no poder, devem conseguir perceber que lá já não estão para defender interesses partidários, embora que o cumprimento dos programas eleitorais e do partido político é fundamental, mas lá já não estão para defender interesses de um único partido político. Estão lá para defender interesses de uma sociedade de um todo. Então é fundamental, e essas situações de, para ter acesso a determinados cargos políticos, tem que pertencer a uma ou outra força partidária. Este conceito deve ser erradicado de África porque não condiz com o verdadeiro conceito de democracia. E só para terminar, democracia também é quando há uma forte participação popular. É necessário que consigamos criar políticas em que todos nós jovens consigamos participar ativamente na decisão política. Isto pode acontecer por intermédio de intervenção em processos administrativos, isso acontece com a elaboração de propostas legislativas dentro da Assembleia da República por cidadãos que não são deputados, e isso tenho que reconhecer, acontece muito em África, mas também acontece pela participação por intermédio do referendo. Se me permitem abrir um parênteses, o último referendo que se realizou na África do Sul, que nós entendemos ser dos países mais desenvolvidos em África, foi em 1992. E adivinhem qual era a problemática do referendo? O apartheid deveria terminar ou continuar? A última forma de participação popular que nós tivemos, que expressa verdadeiramente a democracia na África do Sul, era para saber se o apartheid devia continuar ou terminar. E adivinhem quais são as únicas pessoas que eram supostas ou que tinham legitimidade para votar? Apenas os brancos. Os negros não tiveram oportunidade. Então, exatamente, e ainda assim o apartheid caiu. Então, é necessário moldarmos o nosso conceito de democracia. E já para terminar, permitam-me também dizer, e que espero que isso não caia como um balde de água frias, que a existência de alternância e a existência de 5 em 5 anos, aquela ideia de que o voto deve ser de 5, de 4 em 4 anos, não decorre do princípio democrático. A África também tem a possibilidade de dizer democracia à sua maneira. A nossa democracia não tem de ser necessariamente uma democracia que se iguala à democracia ocidental, à oriental. Isto não decorre do princípio democrático. Se a África entender que as eleições devem ser realizadas de 10 em 10 anos, isto não decorre da democracia, isto decorre do princípio, isto decorre do Estado de Direito. É o legislador constituinte quem determina de quanto em quanto tempo deve-se realizar eleições. E se há um país africano que realiza eleições de 10 em 10 anos, de 6 em 6 anos, embora que na Europa se realize de 5 anos, de 4 em 4 anos, não quer dizer que a África é menos democrática em relação à Europa. Mas também a existência de alternância, de termos diferentes partidos políticos a governarem, também não é um indício de existência de democracia. O povo é livre de determinar que quer apenas um partido político a governar durante 1000 anos. O povo também é livre de determinar que quer um partido, que quer alternância, que quer um partido político a governar durante 5 anos. Também tem um outro partido político a governar durante os outros 5 anos. Então é necessário não só compreendermos que democracia não é só essa fórmula redutora que nós atribuímos, mas também é necessário não compararmos a democracia própria africana e a democracia ocidental para resumirmos que não temos democracia em África. Muito bem, muito bem. Muito bem. Só um minuto, já vamos fechar. Tá? O que queres falar? O que quer falar?
Só para dizer, essa caiu mesmo como um balde d'água fria, assim. É. Essa ideia de democracia relativa é um bocado... O Ocidente não é exemplo, na verdade. Não é por aí. É só porque os valores da democracia são universais. É um conjunto de princípios. Quem foi que disse? Quem foi que criou a universalidade? Quem determinou que é universal? Está bem. Quem determinou? Esse termo já é problemático. Quando se fala universal, a gente já sabe quem é que falou que tem que ser assim. Eu vou ser rápido, vou só salientar aqui um aspecto muito importante. O nosso mano disse que o espírito morre, segundo as escrituras bíblicas. O espírito não morre. Só de dizer algo muito importante. Nós falamos da questão da música. Nós temos alguns instrumentos muito importantes. O batuque, a marimba, o quisange, a dikanza e o apito. Esses instrumentos, para a África, serviam para a chamada de espírito. O som do apito, o som da marimba, o som do quisange e o som da dikanza. O europeu levou e criou outros nomes. A puita, a cuipa, a cuica, a marimba criou também um outro nome, a dikanza, que é o reco-reco, e fez com que esse impacto cultural, que é africano, fosse visitar outro espírito europeu. Mas dentro da África, os congoleses até eles diziam Zambi Monene, Deus age no coração, para que o coração invadisse os outros territórios africanos. Então, a questão espiritual ainda tem um impacto muito importante dentro da África. Alguns líderes, eles diziam que tudo começou na África e vai terminar na África. É por isso que é definido que a África é o berço da humanidade. Obrigado. Muito bem. Bom. Cultura ancestral. Já para terminar, os convidados têm... Já estamos sem tempo. Os convidados têm 1 minuto para mensagens finais, de tudo que falamos aqui. Pode começar aqui por 1 minuto apenas, 1 minuto. E a mensagem final... Já está preocupado. Literalmente. 1 minuto, literalmente. Não, por aí. Literalmente. 1 minuto para cada. Para falar menos de 1 minuto. Sim. É curto o objetivo. África, os teus filhos chamam. Ou filhos da África, a África vos chama. Vamos voltar. Mas vamos voltar com o espírito de engrandecer a África. Tornar a África como ator global da mudança. E disse muito bem, e é um discurso que até foi feito nas Nações Unidas, quando disseram sobre essa questão de que nós vamos ter que voltar de novo para a África para ir buscar o sustento que o mundo precisa. Ou seja, nós hoje estamos a ouvir o que está para falar, para estocar alimentos. Por quê? Porque há escassez de alimento no... Não, eu quero falar para a plateia aí, já viram para a câmara. A escassez de alimento no mundo, já se começa a sentir isso, e quando começam a nos dar essas alertas, é porque a vizinhança aí, qualquer coisa de guerra, que eles não querem muito já alarmar, mas também falou-se que a questão que, com a escassez de alimento no mundo, o único refúgio que teremos é a África, porque a África tem tudo. Nós temos tudo. E não pensemos que só a indústria mecânica, ou seja, de automóvel, é que vai resolver a África. Nós podemos ser ator global da agricultura. E nós teríamos agora, com essa escassez de cereais no mundo, podíamos pegar a África, começar a semear e germinar bastante lá. Então, a África, os teus filhos chamam, e filhos da África, a África vos chama. Okay. César, já tem um micro, né? É 1 minuto, é isso? Sim, 1 minuto, por favor. Muito bem. Vou usar o meu 1 minuto para dizer o seguinte. O nosso processo de revolução, independentemente do país, seja Moçambique ou Angola, começou por aqueles que conhecemos hoje como os pais da independência. Isso significa dizer que eles começaram um projeto e deixaram-no em algum ponto qualquer. E nós, como jovens, estamos aqui maioritariamente jovens, ou apenas jovens, temos de perceber ou procurar que ponto eles terminaram, onde deixaram o projeto. Identificar
aí vamos identificar qual é o nosso papel, qual é o nosso desafio enquanto jovens e tentarmos levar esse projeto a um outro ponto, porque a constituição de uma nação ela é uma ideia que se construi com o tempo. A nação angolana está em construção, assim como qualquer outra. Então, nós temos de identificar onde eles pararam e nós temos de dar continuidade para que a geração vindoura encontre esse projeto num outro patamar. E o nosso desafio, por agora, países como Angola e Moçambique, é, sem dúvidas, fazer com que a democratização das instituições seja efetiva. Então, eles conseguiram lutar ou seja, correr com o invasor, tentaram implementar ou construir a ideia da nação, e nós temos de lutar pela Constituição das Liberdades. Bom, obrigado. Muito bem. Muito bem. Nelson? Bem, eu vou pegar no que o César disse. Acho que nós somos seres críticos, não é? Acho que estamos a fazer agora é buscar esse senso crítico que nossos pais foram deixando e nós pegamos já quase acabado. Acho que é importante começarmos a questionar a universalidade, questionar o conhecimento, a ciência não é exata, começamos a questionarmos e, acima de tudo, começamos a nos ouvir. Acho que se nós começarmos a ouvir mais e falar menos, acho que já ajudaria. Isso é uma punchline. E no final do... Não, depois vamos conversar. Era só um minuto. E ela deixa alguma coisa no ar. Isso não é justo. Não, as mulheres que têm sempre uma carta assim para jogar no final. Você pode falar, as mulheres depois só vai falar uma palavra. Quem sair, sai. Você vai sentir logo. Disse tudo. E é a mesma coisa que a Neuza fez. Não, tá bem, obrigado. Tudo bem. É um minuto, né? É um minuto. De todas as dimensões do racismo, a psicológica ela é a mais profunda porque ela sustenta todas as outras. De todas as práticas colonialistas, né, elas foram utilizadas para nos enfraquecer mentalmente, tá? Todos os artifícios eram para acometer a mente. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que se vocês querem fazer qualquer tipo de revolução, se vocês querem qualquer tipo de avanço, cuidem de suas mentes e de suas emoções. Isso é básico, tá? E tem uma coisa que eu gostaria de falar que é muito importante, que é uma frase que eu uso, geralmente em palestras, às vezes não é nem esse assunto, não procurem acolhimento em lugares de opressão. Eu acho que tem uma coisa básica que a gente tem que entender e entender essa realidade e que é assim, tá? Nós somos os seres mais odiados desse planeta. Vocês conseguem viver com essa realidade? É porque é a partir dessa realidade que a gente tem que construir alguma coisa de bom para a gente. Ninguém vai nos amar, a não ser nós mesmos. Tá? Então, se o corpo é político, a saúde mental também é. Se vocês querem ser seres políticos, cuidem das suas mentes, das suas emoções e cuidem da sua espiritualidade. É isso. Muito bem. Mais uma vez, mais uma edição. Sim. Acabou. Sim, pode. Então, falou-se em engrandecer a África e eu acredito... Falou-se em engrandecer a África e eu acredito que é importante engrandecer as mulheres negras africanas. É importante que os homens negros africanos apoiem ativamente as mulheres africanas que ainda são marginalizadas. É tudo que eu tenho a dizer. Queria, entretanto, agradecer a vossa presença, dos nossos convidados, e também aqui da plateia, pela vossa participação, pelo tempo que tiraram para estar aqui conosco e pela troca de partilha de conhecimentos que foi efetuada aqui.
Muito obrigado e espero que estejam aqui na próxima edição. Muito obrigado. Subscrevam no nosso canal do YouTube para ficar a par de tudo que nós publicarmos, de tudo, das coisas que vamos indo publicar. E também sigam no Instagram, @universitários, para estarem a par de tudo. Muito obrigado e tchau, tchau.